Alunos, se o século XIX foi marcado por grandes utopias, grandes narrativas, e se o século XX foi o contrário disso, foi aí marcado por distopias. O século XX foi o momento em que a realidade se impôs de forma nua, como ela é. O ser humano foi confrontado, os grandes ideais que nós construímos foram confrontados pela realidade, pelo modo como o mundo de fato é. Nesse ambiente, portanto, a ontologia ela está em crise, porque já não há mais uma verdade que dê sentido ao mundo. Veja, a humanidade sempre teve uma verdade, algo que dava um sentido, uma direção para a humanidade. Se você volta lá no período da pré-história, você vai ver que a verdade naquele momento eram os mitos. Os mitos revelavam a verdade. Depois, na Idade Antiga, a verdade era a physis, a natureza. Tudo estava girando em torno da natureza. Na Idade Média, a verdade é Deus. Deus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, Deus que se revela como sendo a verdade. Já na era moderna, a verdade é dada pela razão. Então, a verdade está na razão humana, é produzida de forma racional. No século XX, não existe mais a verdade, porque nós vivemos uma crise ontológica, não tem mais uma ontologia, um fundamento, um alicerce. É o que o Bauman chama de mundo líquido. A sociedade se torna líquida, tudo é líquido, tudo se fragmenta de forma muito fácil. Portanto, nós não podemos produzir mais no século XX uma filosofia que tenha uma preocupação ontológica, que fique buscando essa verdade fundamental, porque já não existe mais, Deus está morto, ou seja, a verdade está morta. Assim como não dá mais para confiar na epistemologia, porque há uma crise na ciência, na razão, no modo de produção do conhecimento. Então veja, ontologia, epistemologia, esses grandes sistemas são colocados de lado e nasce no século XX a chamada filosofia da linguagem. Na passagem do século XIX para o século XX surge a linguist turn, a filosofia da linguagem, o giro linguístico. Quando então nós começamos a analisar a linguagem. Os filósofos do início do século passado começam a perceber que a verdade, ela nada mais é do que um produto do discurso. Então se faz fundamental, se faz necessário investigar, analisar os discursos para descobrir qual discurso é verdadeiro e qual não é. Qual discurso corresponde com a realidade e qual não corresponde. Nesse ambiente, os filósofos entendem que a realidade, o mundo, tudo isso é produzido pela linguagem. A linguagem, ela não só diz o que o mundo é, a linguagem não só descreve as coisas, mas a linguagem institui, dá vida, gera as coisas que estão aí. Veja, eu sou um homem, eu sou um ser humano, mas isso é o que a linguagem diz de mim. Veja que isso que eu sou foi construído pelo discurso. Mas será que esse discurso é verdadeiro? Nós achamos que sim, estamos acostumados com ele, mas será que de fato esse discurso que nós imprimimos no mundo não representa uma violência contra o mundo, contra a realidade? Como saber se de fato o mundo é mundo? Se a justiça é a justiça, se o bem é o bem? Como saber se os nossos discursos a respeito dos fatos e das coisas correspondem com aquilo que os fatos e as coisas são? Então a filosofia da linguagem vai analisar esses dilemas. E ao longo do século XX, os filósofos da linguagem se dividem em dois grandes grupos. Prestem atenção nisso. Nós temos no século XX dois grandes grupos de filósofos. Nós temos de um lado os chamados filósofos analíticos ou a filosofia analítica. A filosofia analítica é toda a filosofia produzida na Europa não continental, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra.
em Cambridge, em Oxford, mas sobretudo em Cambridge. É a filosofia produzida em língua inglesa, não necessariamente por filósofos ingleses, mas por filósofos que estão indo para a Inglaterra fazer a filosofia analítica. O que esses filósofos fazem ao longo da primeira metade do século XX? Eles tentam fazer uma análise lógica da linguagem. Eles tentam utilizar a sintaxe, a semântica, para validar os discursos que circulam por aí e, por meio desses instrumentais, a sintaxe, a semântica, encontrar meios para aferir o discurso e distinguir o discurso que tem sentido do discurso que não tem sentido, o discurso verdadeiro do discurso que não é verdadeiro. Em geral, os filósofos analíticos usam a lógica para fazer uma análise da linguagem, portanto, uma análise lógica da linguagem. Temos aí 3 grandes nomes, o Frege, o Russell e o Wittgenstein. 3 grandes filósofos do século XX que fazem a filosofia analítica. Do outro lado, na Europa continental, de modo muito especial na Alemanha, na Áustria, na França, nós temos ali a chamada filosofia continental ou os filósofos do continente. Esses filósofos, eles estão também fazendo uma análise do discurso, da linguagem, mas a preocupação deles não é em fazer uma análise lógica do discurso, e sim uma análise sociológica, antropológica, política. Esses filósofos, e aí eu cito, por exemplo, Habermas, que nós estudaremos mais para frente, cito também a própria Hannah Arendt, veja, 2 pensadores da Alemanha, mas cito também Michel Foucault, que nós trataremos aqui nas próximas aulas. Esses filósofos, eles estão preocupados com o uso que é feito do discurso e como que o discurso, as palavras, a linguagem, ela pode gerar o entendimento, ela pode fortalecer o modelo democrático, pode possibilitar aquilo que o Habermas chama de consenso, um consenso deliberativo, democrático, fortalecendo, portanto, o modelo político que nós escolhemos para o nosso tempo, a democracia. Mas também como que a linguagem pode se tornar um instrumento de opressão, de dominação, de imposição de visão de mundo, de colonização do outro. Já percebeu que ainda hoje a linguagem pode sim ser um instrumento de colonização, pode ser um instrumento de opressão, quando nós dizemos, por exemplo, que homem não chora. Veja que esse discurso pode se transformar em um discurso muito opressivo contra algumas pessoas. Quando nós dizemos que o lugar de mulher é em casa, cuidando dos filhos, da família, esse discurso pode se tornar opressivo. Quando nós dizemos que menino veste azul, menina veste rosa, veja, esses discursos precisam ser avaliados, analisados para descobrir se eles têm sentido ou não. E é isso que esses filósofos fazem. Eles querem entender como, na esfera política ou na esfera privada, individual, como que os discursos circulam por aí e nos produzem. Você já parou para pensar como que o discurso te produz? Veja que muito daquilo que você é hoje, dos valores que você tem, foram produzidos em você, foram gerados em você a partir dos discursos que você ouviu. Portanto, é fundamental avaliar os discursos, analisar os discursos para descobrir se eles têm sentido ou não, porque eles estão nos atravessando, nos formatando, nos produzindo, nos modelando o tempo todo. É assim na esfera privada, pessoal, é assim também na esfera política, na esfera coletiva. Esses filósofos do continente, que se espalham, veja, Habermas, Hannah Arendt, Foucault, o próprio Freud, poderíamos colocar ele nesse grupo. Esses pensadores que estão no continente estão muito mais preocupados, portanto, com os aspectos antropológicos, sociológicos, políticos, existenciais da linguagem. Para a gente terminar,
voltando a esse grupo anterior, que são os chamados filósofos analíticos, quero que vocês entendam uma coisa. Falaremos depois dos filósofos continentais, mas com relação aos filósofos analíticos, Frege, Russell, Wittgenstein, esses filósofos que fazem uma análise lógica da linguagem, eles, em um primeiro momento, estão fazendo uma análise da sintaxe. O que é a sintaxe? Sintaxe é a estrutura dos enunciados. Então, em um primeiro momento, para descobrir se o enunciado faz sentido ou não, se ele é verdadeiro ou não, há uma preocupação muito grande com a sintaxe. Será que todo enunciado está construído de forma lógica, do ponto de vista gramatical? Todo sujeito tem um predicado, tem uma cópula de ligação que faz a junção entre o sujeito e o predicado. Essa é a análise feita em um primeiro momento. Então, para que a linguagem tenha sentido, ela tem que ser construída de forma lógica, formal, rigorosa. Mais tarde, eles também vão estudar a semântica, porque só a sintaxe não é suficiente. A semântica é a relação entre as palavras e as coisas, a linguagem e o mundo, de tal modo que para esses filósofos só faz sentido aqueles enunciados que encontrem no mundo um referente. Então, quando o discurso é verdadeiro, quando aquilo que eu falo pode ser verificado empiricamente no mundo. Se eu digo que agora está chovendo e você observa que de fato agora está chovendo, esse enunciado é considerado verdadeiro. Se eu digo que a bola é azul e nós olhamos e de fato a bola é azul, eu digo que o enunciado é verdadeiro. O que esses filósofos vão acabar fazendo é chegar num dado momento, usando um rigor lógico tão extremo, eles começam a banir todo o discurso metafísico. Eles começam a considerar os discursos metafísicos como discursos que não têm qualquer sentido. O que é um discurso metafísico? Um discurso derivado da ética, que fala de valores, da estética, que fala do belo, e da religião, que fala de Deus. Esses discursos metafísicos não têm sentido e, portanto, devem ser silenciados. Notem uma coisa, esse grupo, os filósofos analíticos, eles vão influenciar muito Hans Kelsen, que trabalha com o direito no nível positivo. Os filósofos analíticos dialogam muito bem com o neopositivismo. Para eles, só faz sentido aqueles enunciados que podem ser validados, comprovados empiricamente. Todo e qualquer enunciado que não pode ser validado, comprovado empiricamente, não tem sentido e deve ser eliminado. Falar que Deus é bom não faz nenhum sentido, porque não pode ser verificada empiricamente a validade desse enunciado. Dizer que a justiça é boa não faz qualquer sentido. Dizer que a Maria é bonita, que o João é bonito, não faz qualquer sentido, porque a beleza não é algo que possa ser validado empiricamente, é um juízo que nós emitimos a respeito de alguém. Notem, portanto, e com isso eu termino este vídeo, que esse grupo, chamados filósofos analíticos, dialogam com o neopositivismo e para eles uma linguagem pura, lógica, perfeita é uma linguagem que fala de fatos, apenas de fatos. Esse é o limite da linguagem. Tudo aquilo que não é um fato, portanto, que é um valor, deve ser evitado, silenciado. E aí você entende por que o positivismo jurídico, no modelo positivista inaugurado por Kelsen, nós separamos também os fatos e os valores. Nós separamos o direito e a moral. O direito positivo trabalha com fatos e não com valores. O direito positivo não trabalha com a moral, porque isso está muito ligado a uma filosofia analítica.